Boa tarde, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 23 de janeiro de 2026, uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Me ajuda, Senhor, a te servir, a estar te buscando em espírito e em verdade. Eu também apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos, apresento a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado vendo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, fazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A carta, a palavra vai dizer assim, né? Que é o decreto de Dario, tá bom? Então, assim, o decreto de Dario, Esdras 6. O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra, Pai. No momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que eu diminua, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça. Porque o objetivo do canal João 3:30, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Lá vai dizer assim, né? O rei Dario mandou então o decreto de Dario. O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidade de Equibatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou. Igreja, que coisa linda, né? Aí encontra ali, né, a resposta que o povo de Israel havia falado, ok? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém. Neste estudo, que o templo seja reconstruído, olha que lindo, como local destinado à apresentação de sacrifícios e que lance os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedra grande e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém, deve ser colocados na casa de Deus. O que acontece, né? No capítulo anterior, a gente viu que os opressores ali, o povo de Samaria fez de tudo ali, né? O reino do norte, para querer parar a construção do templo. E mandou uma carta ali, né? Para o rei Tatenai, né? De Tatanai ali, né? Para Dario falando, né? Que o povo estava construindo o templo, que eles deixaram de pagar imposto, e isso, e muitas outras coisas, né? Falando mal do povo de Deus, né? Do povo de Judá e de Benjamim, que eram pessoas rebeldes e blá, 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 um monte de coisa, né? E aí, eles mandam... Aí o povo de Judá responde pro rei, e porque o rei fala assim, mas por que vocês estão construindo o templo? Quem mandou vocês construírem? Pode parar, né? Quem deu ordem, né? Isso aí vocês vão estar vendo no capítulo 14, tá? No 5, 13 e 14. E aí a gente vê que acontece, né? Isso. E aí, eles pegam e falam assim no 17, né? No 5:17. Agora, então, se for da agrado do rei, faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto, né? Ordenando, né, a construção da casa de Deus em Jerusalém, né? E aí, quando ele vai, né? Aí o rei, né, Dario, né? O decreto do rei Dario. Aí o rei Dario vai lá, né? Nos arquivos e ele acha, né?
o próprio rei Ciro falando que ele, né, ia ajudar na construção. E agora, então, Tetanai, governador do território, situado a oeste do Eufrates de Setebazã, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Né? Então, ele falou, mantenham-se afastados de lá, tá? Porque eles vão construir o templo. Então, os inimigos foram envergonhados, né? Não Olha só, igreja, que ele diz assim, ó, não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixe o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu lugar, em seu local antigo. Então, igreja, aí não teve nem muito o que fazer, né? E, além disso, promulgou o seguinte decreto. Olha só. Alabandassura e decanta a respeito do que vocês farão por estes líderes dos judeus na construção desse templo de Deus, né? E aí é falado, é detalhado, né? É dito várias coisas. E aí a gente vê, né, que por mais que o inimigo tentasse parar ali a obra de Deus, ele não conseguiu, porque o templo, né, era para o sacrifício. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria. Serão pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território oeste de Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos a Deus do céu, oferecidos a Deus do céu, e trigo, sal, vinho, azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue. Então, a igreja, eita Jesus, então tudo. Então, o que que acontece? Deus, né, tem coisas que Deus ele deixa marcado, igreja, porque ele conhece o futuro, né? Diariamente a ele, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis a Deus. Olha, para que ofereçam sacrifícios agradáveis a Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Muito lindo isso, Alembanda Xere canta. Além disso, determino que se alguém alterar esse decreto, atravessa-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixe-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho. Igreja, aleluia. Quem vai revogar agora o que o rei havia dito? Quem vai enfrentar, né? E que Deus, que fez o seu nome habitar ali, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto, para destruir este templo de Jerusalém. Eu decretei que seja plenamente executado. Igreja, aleluia, glória a Deus. Então, aleluia. Quem pode estender? Quem? Ninguém, né? Porque foi um decreto de Deus, uma ordem, né? Então, Deus, ele fez algo assim em favor do povo na construção do templo magnífico, né? E ali, o que acontece, né? Não tinha como parar, porque era uma ordem, estava nos arquivos. Então, o rei Dario teria que dar continuidade. Ou seja, vamos ver o que acontece agora. É o rei Dario. E o Dario decreta, quer dizer, o rei Dario, né? Decretou, quer dizer. E aí agora, vamos ver o que acontece. Eu daria o decreto que seja plenamente executado. Vamos lá, dedicação do tempo. Tendo recebido o decreto do rei Dario, Tetenai, governador do território, situado a oeste do Eufrates, Setarabozé e os companheiros deles e os cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas. Igreja, então, Deus, quando ele faz uma promessa na minha e na sua vida, igreja, não é fácil, tá? Tudo que diz respeito a construir a obra de Deus, aleluia, sempre vai ter pessoas para nos desencorajar, para nos entristecer, nos desanimar, né? Mas é muito interessante. Vamos lá de novo no 14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajado pela pregação dos profetas, Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a construção do templo conforme a ordem de Deus de Israel.
e os decretos de Ciro. E os decretos, ó, conforme o quê? Construir o templo conforme a ordem de Deus e os decretos de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, a igreja, o inimigo queria parar, mas não tinha como parar, porque havia uma ordem de Deus. E quando Deus dá uma ordem, tem que cumprir. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Então o povo de Israel, sacerdotes, levitas e santos dos exilados, celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e com ofertas pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Igreja, é muito sério, porque a construção do templo significava um recomeço para o povo de Israel, vindo ali do exílio babilônico, né? Então era um começo, era algo novo. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés, né? A gente viu que isso também, aleluia, glória a Deus, foi feito aqui, ó, no capítulo 2, tá? No capítulo 2 também fizeram, né, essa separação, tá bom? Sobre a separação também foi feita no capítulo 2, essa separação aí, né? Capítulo 2. A celebração da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes, levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificavam o cordeiro da Páscoa por todos os exilados e por seus colegas sacerdotes e por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos, né? Então, né, a Páscoa estava sendo celebrada, né, o cordeiro aqui pascual, né? Que você sabe que a Páscoa é uma aliança que Deus havia feito com o povo ali da saída do Egito, né? E assim os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com ele todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor Deus de Israel. Então, eles se separaram das práticas, né? Assim, ó, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles de todos que haviam separado das práticas impuras dos vizinhos gentios para buscar o Senhor, o Deus de Israel. Então tinha que ter uma separação, aleluia, né? Nós temos que ser separados para participar das coisas do Senhor. Eu não posso crer que eu sirva a Deus e esteja praticando coisas que não agradam a Deus. Mentindo, roubando, enganando, perseguindo, caluniando, né? Igreja, é muito difícil. A gente estar num tempo onde a gente não pode falar. E dependendo do que você falar, você tem inimigo. Mas nós não podemos também, muitas vezes, ser coniventes com as coisas erradas. Durante 7 dias eles celebraram com alegria as festas dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, dando-lhes força para realizarem a obra e a reconstrução do templo, ó Deus de Israel. Então, a igreja, eles estavam alegres pela construção do templo. Deus mudou o coração do rei. Alabandachore de canta, né? A alegria, né, de mudar o coração do rei da Síria, né? Porque a igreja, muitas vezes o inimigo, ele lança setas, dados inflamados, situações, né? Para querer paralisar eu e você, para querer paralisar a obra de Deus. E se muitas vezes a pessoa, se Deus não trabalhar no coração, e se a pessoa não tiver um coração para as coisas do céu, você tenha certeza, o diabo trabalha nessa mente, o diabo trabalha nesse coração de tal maneira que muitas vezes a gente nem acredita no que as pessoas são capazes de fazer. Mas que o nome, o sangue de Jesus venha estar sobre a minha vida. Esse cordeiro aqui que foi sacrificado à festa da Páscoa significava uma aliança, né? Do povo de Judá e de Benjamim para com Deus, porque os demais já tinham virado gentios, já tinham se misturado, já estava até perseguindo. Mas o sangue do cordeiro, que
foi derramado na cruz, que este sangue de Jesus Cristo, a lama da Shuri decanta, o Cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia, esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a minha casa, que tenha anjos acampados na nossa frente da nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, nos livrando das pessoas más e invejosas. Que o Espírito Santo de Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que na paz.